Eu gosto de começar a nossa classe sempre chamando a atenção, porque hoje aqui no Brasil nós vivemos um período muito perigoso, um período onde muitos profissionais acabam não fazendo uso do enxerto ósseo, né? E quando isso não acontece, quando o paciente não tem uma condição óssea favorável, a gente acaba lidando com situações como essa aqui que eu apresento para vocês. Então, uma paciente super jovem, onde o nosso colega cirurgião dentista não sabia ou não quis realizar um enxerto ósseo e acabou gerando essa condição para a paciente, essa condição triste da paciente, onde todo o trabalho vai ser perdido, né? Então, eu falo que nesses casos o trabalho não começa do zero, ele começa do -2, e é onde a gente vai ter que recuperar osso, criar osso, para depois conseguir colocar um novo implante, para aí sim devolver, de fato, aquilo que a nossa paciente estava procurando, que é um dente, né? Eu gosto de dizer que o paciente ele não procura nós, o dentista, para colocar um implante ou para colocar um enxerto ósseo. Ele procura o dentista para colocar um dente, propriamente dito. Então, é muito importante que hoje em dia, né, nós tenhamos a consciência e a noção de até aonde a gente consegue chegar com o nosso enxerto ósseo. E não arriscar situações como essa, onde o paciente não tinha osso e acaba que por um erro de planejamento, a situação só venha se piorar, vem só ficar mais agravado, porque onde eu tinha inicialmente um defeito de espessura, agora eu vou ter um defeito de tanto na espessura quanto na altura óssea. Então, é muito importante que a gente utilize desse recurso tão seguro, onde muitos artigos, muitas investigações nos mostram o quanto que a enxertia óssea é fundamental na nossa implantodontia. Desculpa. Então, aqui no Brasil ainda existe alguns profissionais que desconfiam do sucesso do enxerto ósseo e, por conta disso, eu gosto de iniciar as minhas classes em todos os momentos que a gente fala sobre enxerto ósseo, mostrando, né, esse estudo retrospectivo, analisando 10.000 implantes inseridos em 20 anos de acompanhamento. E dentro desse estudo, esses 10.000 implantes, uma parte deles foram instalados sobre uma área regenerada, uma área onde houve um enxerto ósseo. E, como conclusão, nós temos que, independente se você coloca o seu implante numa área enxertada ou coloca o seu implante numa área autógena de região rígida, que não foi, que não houve nenhuma alteração óssea, todas as duas possibilidades você tem o sucesso clínico. Não existe diferença clínica, né, ou de longevidade quando você coloca o seu implante em uma região que tem enxerto ou em outra região que possui o osso rígido. Então, eu gosto de mostrar isso para mostrar a todos que, de fato, a literatura nos mostra que o enxerto ósseo funciona, né? Então, aqui a gente tem um número bem grande quanto a isso. E é claro que o nosso dia a dia mostra essa condição, né? Quando nós fazemos um enxerto ósseo usando a técnica adequada, o paciente que colabora, usando um biomaterial seguro, nós temos sim sucesso e longevidade nos nossos procedimentos regenerativos, né? Um exemplo é esse caso, paciente que tinha em torno de 1,6 milímetros de osso e depois de 6 meses nós conseguimos devolver uma qualidade óssea muito satisfatória para ela. Então,
Nós fazemos isso sempre embasado na literatura e tendo total respaldo e segurança nos nossos biomateriais, né? Os biomateriais que nós utilizamos, que nós temos como escolha. E o fator mais importante de toda a enxertia óssea, eu considero que está dentro desse artigo, né? O PASS Principle. Então, ele mostra aqui quais são os passos principais para o sucesso da nossa regeneração óssea, né? E é muito importante também que hoje em dia nós, profissionais, precisamos aprender a lidar também com o tecido mole em regiões onde onde o osso vai ser regenerado. Então a gente trabalha hoje muito, é importante que o cirurgião, mesmo em uma regeneração óssea, que ele saiba, que ele tenha estratégia, que ele tenha habilidade para trabalhar com tecido mole associado. E eu gosto de deixar claro também a vocês que não é só o biomaterial que faz o sucesso do seu processo. Existem vários pontos extremamente importantes para que você consiga ter o seu sucesso na sua regeneração óssea. E, entre uns que eu listei, nós podemos falar da saúde sistêmica do nosso paciente, o nível ósseo proximal. Então, hoje em dia, a regeneração óssea tem um fator limitante importante, que é o pico ósseo que nós temos nos dentes adjacentes. Então, de acordo com o nosso pico ósseo, é o que a gente vai determinar aonde é possível regenerar o nosso osso. Então, para mim, um dos fatores mais importantes que a gente avalia antes de operar o nosso paciente, onde a gente equaliza a expectativa do nosso paciente, observando, por exemplo, né, o pico ósseo do nosso paciente interproximal. Então, aquele pico ósseo, eu sei que ali vai ser o máximo aonde eu vou conseguir regenerar o meu tecido duro, né? Eu não vou conseguir ultrapassar aquele limite ósseo. Espessura e biotipo gengival. Então, a qualidade do nosso tecido gengival é fundamental para a nossa regeneração, é fundamental para que a gente consiga coaptar as bordas novamente dos nossos tecidos moles. Um dos processos mais importantes da nossa regeneração, para o sucesso da nossa regeneração, vai envolver a adaptação dos nossos tecidos, né, sobre o nosso enxerto ósseo. Então, a qualidade do nosso enxerto, a qualidade do nosso tecido gengival é fundamental para o nosso sucesso. Profundidade de vestíbulo. Então, não existe, eu não sei se é o termo que se utiliza no Peru, mas não existe cicatrização de segunda intenção no enxerto ósseo. Todo o nosso enxerto é importante que tenha a adaptação das bordas assim que se encerra a nossa cirurgia e que essas bordas fiquem passivas, que elas não sofram tensão no decorrer do tempo, pois se sofrer tensão no decorrer do tempo, essa área vai abrir e a gente vai acabar perdendo o nosso enxerto ósseo, né? Um outro ponto muito importante são as incisões e o desenho do nosso retalho. Então, como vai ser a nossa incisão, se vai existir uma incisão relaxante, se essa incisão relaxante vai ficar muito próxima da nossa área enxertada, se aquela incisão pode gerar uma cicatriz e uma perca estética do nosso trabalho. Então, são pontos que a gente precisa observar, a qualidade da nossa lâmina. Então, hoje, a gente trabalha com lâminas que têm um corte extremamente aguçado, extremamente bem qualificado. Às vezes me falta o termo para não confundir a vocês, mas as nossas lâminas precisam ser extremamente precisas, né? Para que a gente não dilacere os nossos tecidos. E, obviamente, também a tensão muscular, onde, aliviando a tensão muscular,
a gente vai ter a passividade do nosso tecido para que ele não abra no passar do tempo. Avaliando todos esses pontos pré-cirúrgicos, aí nós entramos de fato na cirurgia. Então, quando nós entramos na cirurgia, aí nesse momento o biomaterial vai ser importante. Então, a gente tem que eleger um biomaterial, a gente tem que escolher um biomaterial que tem uma característica que nos auxilie de acordo com o defeito ósseo, nos auxilie de acordo com o tipo de defeito que a gente vai trabalhar, o tipo de região que a gente vai trabalhar, o quanto de osso que a gente precisa ganhar, e com essas perguntas a gente vai definir qual biomaterial vai ser o mais indicado, né? Hoje nós temos aqui da JHS, nós temos 4 biomateriais muito interessantes, mas cada biomaterial com a sua característica, com a sua indicação para cada região. Então, a gente coloca o biomaterial e depois que a gente coloca o biomaterial, aí sim nós vamos pensar na estabilidade do nosso enxerto. Então, como esse biomaterial vai ficar imóvel naquela região. Para que a gente inicie o nosso processo regenerativo, eu tenho que ter a adesão do coágulo. E aí, de acordo com o coágulo, vai iniciar a nossa revascularização e assim iniciar o nosso processo de neoformação. Então, um ponto principal e fundamental para a nossa regeneração óssea é a estabilidade do nosso enxerto. E essa estabilidade do nosso enxerto vai se dar através do quê? Pode ser através de uma tela de titânio, pode ser através de uma PTFE com reforço de titânio, pode ser através de uma membrana de pericárdio bovino, de pericárdio suíno, pode ser várias formas, mas o importante é que a gente crie a estabilidade do nosso enxerto para iniciar, assim, o nosso processo regenerativo, ok? Bom, então, tendo a estabilidade do nosso enxerto, nós vamos avaliar a passividade do nosso retalho, a adaptação das bordas. Então, se trabalhamos com bloco ósseo, não podemos deixar arestas, para que essas arestas não causem nenhum corte no nosso tecido mole. Técnica de sutura. Então, qual tipo de sutura, de técnica de sutura que nós vamos escolher para que a técnica elegida não corra o risco de uma abertura, né, logo no início do nosso pós-operatório, para que a gente tenha uma boa aderência e adesão dos nossos tecidos moles, para que não haja o aparecimento do nosso enxerto ósseo. Então, volto a dizer que a adaptação do retalho, das bordas do retalho, é um dos pontos mais importantes para o sucesso da nossa regeneração. Então, o uso de um bom fio, principalmente o uso de uma boa lâmina, uma boa agulha, desculpa. Então, a agulha, ela vai gerar uma perfuração pequena no tecido, e hoje nós sabemos que agulhas um pouco maiores, a perfuração que ela faz no tecido mole é capaz de contaminar o nosso enxerto. Então, é muito importante que nós tenhamos bons materiais para que a gente melhore e aumente a previsibilidade do nosso caso, do sucesso do nosso caso, né? Então, a técnica de sutura, a prótese provisória. Então, hoje no Brasil, os nossos pacientes têm uma preocupação muito grande com como vai ser o provisório, se o paciente vai embora com aquele provisório em boca ou não, se ele vai ficar sem provisório. E então, hoje, quando termina a nossa cirurgia, nós precisamos pensar também como que vai ficar esse provisório na boca do paciente. Eu não gosto, não aconselho, não acho prudente que nós trabalhemos com próteses removíveis, próteses que possam bascular na boca do nosso paciente e invariavelmente tocar na nossa área operada, porque mesmo que a gente tenha obedecido todos esses passos que a gente acabou de citar,
Se nós colocarmos uma prótese no paciente e essa prótese ficar balançando e basculando, nós não teremos sucesso também na nossa reabilitação. A gente perde a passividade e a estabilidade do nosso enxerto. E, por fim, a cooperação do paciente. Então, é importante que o nosso paciente obedeça toda indicação e todos os conselhos do pós-operatório. Porque se nós fizermos tudo isso de forma correta e o paciente falha no pós-operatório, nós também não teremos sucesso na nossa regeneração. Então, eu coloco esse slide e eu cito exemplo por exemplo, porque muitas das vezes, quando o nosso enxerto falha, é muito comum que nós culpamos o biomaterial. E eu gosto de deixar claro que o biomaterial é só mais um componente dentre todos esses que nós precisamos avaliar, ok? Então, eu gosto muito de iniciar a minha aula apresentando isso a vocês. Bom, então, eu sou um profissional que utilizo várias técnicas, acredito que cada técnica tem a sua facilidade e a sua dificuldade. Então, hoje, no meu dia a dia, eu trabalho com diversas técnicas regenerativas, sempre avaliando o que eu preciso ganhar e o quanto eu preciso ganhar. Porque se eu tenho um defeito em altura, as minhas membranas de pericárdio não vão ser ideais para a minha regeneração. Quando eu preciso ganhar um osso em altura, é importante que eu tenha uma estabilidade um pouco maior. E a membrana de pericárdio, né, ela não gera essa resistência que nós precisamos. Então, quando eu trabalho com ganhos de volume em altura, normalmente a gente trabalha com materiais de suporte rígidos, como o titânio. Então, nós trabalhamos muito com malhas de titânio, né? Hoje a gente trabalha até com uma outra ideia, com outro conceito, mas a grande maioria dos nossos casos, quando a gente precisa ganhar altura, realmente a tela de titânio vai ser a nossa primeira escolha. E, automaticamente, quando eu preciso ganhar espessura, um defeito horizontal, aí sim nós optamos por uma pericárdio bovino, porque o suíno, porque ela gera, ela não tem ângulos vivos, né? Então ela consegue acomodar melhor o nosso biomaterial e, obviamente, não vai ter ali ângulos vivos que corram risco de fenestrar o nosso tecido mole, ok? Bom, então, falando um pouquinho dessa empresa, da JHS, você tem 4 tipos de produtos. Não sei se vocês conseguem me ouvir. Ok, deixa eu só fechar aqui, desculpa. Vamos lá. Então, a JHS possui 4 tipos de produtos. Eu vou falar aqui primeiro sobre o biovidro, que é um material muito interessante no nosso dia a dia. É um material revolucionário, material que você consegue incorporar componentes onde você acelera a regeneração óssea e ainda alguns componentes bactericidas, né? Então, nós sabemos que quando nós atuamos na regeneração óssea, um dos grandes pontos importantes e que temos muitas preocupações perante a esse processo é o caso de uma infecção óssea, né? Uma infecção do nosso tecido. E hoje, com a presença do biovidro, nós conseguimos, além de regenerar o nosso osso, ele ainda faz uma ação bactericida, onde no início do meu processo regenerativo, eu tenho o meu próprio biomaterial combatendo uma infecção. Então, isso é um ponto muito interessante que nós temos hoje do biovidro. Pesquiso muito sobre o biomaterial e acredito que o biovidro vai ser um material revolucionário, um material do futuro.
além dessa característica, né, de bactericida, a qualidade da neoformação desse biomaterial é muito interessante. Então, existem estudos com animais que mostram que aquele elo do osso com o biomaterial é mais resistente do que o osso a osso. Então, existem regiões que é mais fácil fraturar um osso rígido do que um osso com um biomaterial restaurado com biovidro. Sem falar no potencial regenerativo acelerado, vamos dizer assim, que em 4 meses de enxerto ósseo, eu já tenho quantidade e qualidade suficientemente para instalar o nosso implante. Então, hoje, nós temos a indicação da própria empresa que em 4 meses nós já conseguimos instalar os nossos implantes. Bom, então, diante disso, eu queria mostrar esse caso a vocês, uma paciente que, quando você olha clinicamente, não parece ser um grande desafio, né? Então, é um caso onde facilmente nos engana, e com a solicitação de uma tomografia, né, CBCT, que é mais chamado, né, aí fora. Então, com a solicitação de uma tomografia, nós podemos observar que a paciente, sim, tinha uma grande deficiência óssea, uma grande depressão óssea, e que esse defeito envolvia não só a espessura, mas também como a altura óssea. E como eu disse a vocês, em todos os momentos onde a gente tem o defeito em altura, é sempre um defeito mais crítico, um defeito onde exige um pouco mais da nossa atenção. Então, na região dos incisivos, nós podemos observar que a paciente sofria com 2 tipos de defeito ósseo, em espessura e também em altura. Bom, eu trabalho muito com a odontologia digital, e um dos pontos que eu acho fundamental para a odontologia digital no nosso dia a dia é que ela verdadeiramente otimize o nosso dia a dia. É pensar como que a odontologia digital pode otimizar ou acelerar o nosso processo. E eu penso isso para várias vertentes, e para o enxerto ósseo não é diferente. Então, uma forma que eu gosto muito de conduzir os nossos casos é trabalhando com a tomografia. Nós fazemos a conversão desse arquivo, que é um arquivo DICOM, nós fazemos a conversão desse arquivo em STL, e aí nós fazemos a impressão da nossa maxila. Então, usando a impressora 3D, nós fazemos a impressão desse modelo e, como eu disse a vocês, com uma tela de titânio, então essa tela de titânio, nós podemos adequar a nossa tela de titânio antes de começar a atender o nosso paciente. Então, esse é o modelo impresso, né? Essa é a nossa tela de titânio, e aí nós, antes de chamar o paciente a nosso espaço, a nossa cadeira odontológica, nós cortamos essa tela, fazemos o processo de esterilização, então esterilizamos essa tela, e quando o paciente marca o dia de operar, eu já tenho essa tela totalmente moldada e adaptada para o meu defeito ósseo específico. Então, isso é algo que nós fazemos bastante, e algo que nós notamos que a gente acaba ganhando muito tempo de cirurgia, tá? Então, esse foi o caso onde nós utilizamos essa técnica. Então, descolamos o tecido, expomos ali o tecido, já sabíamos o desafio que nós tínhamos, isso não era nenhuma surpresa, então por isso que fizemos todos os exames e toda a anamnese bastante detalhada. Aqui, numa vista oclusal, né, a gravidade do defeito que nós tínhamos, e respeitando também a literatura, nós sabemos que até
4 milímetros de ganho ósseo, eu não preciso trabalhar com componentes autógenos, com osso autógeno. Quando eu preciso de mais de 4 milímetros de ganho ósseo, isso a literatura já nos diz, então, acima de 4 milímetros de ganho ósseo, nós precisamos incorporar o osso autógeno. Na verdade, nós precisamos incorporar fatores que induzem a formação de osso. E isso pode vir através do próprio osso do paciente ou então através de uma proteína morfogenética, que é a BMP, né, onde você, aqui no Brasil, nós infelizmente não podemos mais trabalhar com ela, ela não é vendida mais no Brasil, mas que talvez aí na América Latina já ainda possa ser usado, que comercialmente é chamada de infuse. Então, quando a gente precisa de um ganho ósseo acima de 4 milímetros, nós ainda aconselhamos e fazemos a associação de osso autógeno, justamente por conta dessa proteína, onde induz a formação de um novo tecido. Bom, então, como já tínhamos o desenho da nossa tela, né? Como vocês podem observar, a nossa tela era uma tela muito espessa, né? Com muitas perfurações. Então, eu conseguiria com ela apenas a estabilidade do nosso enxerto. No entanto, nós sabemos que o tecido mole, ele cresce e ele forma muito mais rápido que o nosso tecido duro. Então, aqui no Brasil, nós falamos que é a segregação dos tecidos, onde eu separo o meu tecido mole do meu tecido duro, da minha regeneração. E por conta dessa grande perfuração da nossa malha de titânio, ela não era capaz de fazer essa separação. Diante disso, nós optamos, então, para o uso de uma membrana de pericárdio bovino, pois aí nós teríamos tanto a resistência da nossa tela de titânio, quanto a separação dos tecidos usando a pericárdio bovino, ok? Então, aqui colocamos o nosso biomaterial, então fizemos isso, a estabilização palatina da nossa membrana, colocamos ali a nossa membrana, colocamos o nosso biomaterial, né, o Active Bone associado ao osso autógeno, né, adaptamos ele em todo o defeito ósseo, né, então colocamos ele aqui na região, a região palatina e também na região vestibular, e aí fizemos a estabilização da nossa tela na região anterior. Então, fixamos na área posterior, colocamos o biomaterial e levamos ela até a face vestibular, a face anterior. Se por acaso você, né, o colega, tenha o hábito de colocar e de fixar primeiro a vestibular e depois levar isso para a região palatina, também não existe sequer problema algum para esse tipo de situação. O importante é você gerar a estabilidade, onde nós temos com a tela de titânio. O importante é você separar o tecido duro com o tecido mole. Então, fizemos a separação do tecido duro com o tecido mole usando essa membrana de pericárdio bovino. E depois de todo esse processo, né, então aqui ela fixada, né, pela imagem vestibular, e aí, depois de todo esse processo, nós fazemos a soltura das nossas tensões musculares, para que o nosso tecido fique coadaptado e não tenha nenhuma tensão, de modo que faça a ruptura, né, dos nossos pontos e a nossa cirurgia acabe ficando exposta. Então, utilizamos sempre esse alívio, né, dos nossos tecidos musculares, né, do fundo de saco, que a gente chama, para justamente ter bastante passividade na hora da coaptação das bordas dessa região. Fizemos ali todas as suturas, né? Então, aqui trabalhamos com suturas simples,
Eu, muitas vezes, trabalho com suturas simples e contínuas. Gosto muito de trabalhar com a sutura de cochoeiro, onde eu faço uma sutura cochoeiro mais apical e nas bordas eu trabalho só com sutura simples. Esse normalmente é o meu dia a dia, é o normalmente onde a gente acaba tendo um pouco mais de sucesso. Então, feito ali a nossa estabilização do nosso tecido mole e, como eu disse a vocês, como eu não gosto de trabalhar com prótese removível, nós cortamos a prótese da paciente e fizemos a fixação com compósito. Então, cortamos o nosso provisório e, com compósito, nós fizemos a fixação desses 2 provisórios para que nós tenhamos estabilidade do nosso enxerto, para que o nosso enxerto não toque o nosso provisório e nem mova aquele enxerto daquela região. Bom, aguardamos, nesse caso, 6 meses, tá? E depois de 6 meses, quando a paciente retornou, nós observamos que nós conseguíamos ver a tela por transparência, mas não havia a exposição dessa tela. Então, a chance desse enxerto ter dado certo era uma chance muito grande. Acho que alguém tem alguma pergunta aqui? Ah, não, desculpa. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Desculpa, eu não consigo ver o... Vou ter que fechar aqui para... Ok, desculpa. Bom, então, depois da remoção do nosso provisório, a gente observa a nossa região totalmente fechada. Isso já nos deixa muito animados por conta de não haver uma contaminação, de proteger a nossa região enxertada, né? Então, a vista vestibular, o que nós temos, o que nós encontramos, e na hora da reabertura. Então, quando nós reabrimos, nós conseguimos, assim, observar que a regeneração óssea teve sucesso. É claro e é óbvio que existem áreas que nós ganhamos mais osso do que outras áreas, isso ficou muito claro para nós, e nós sabemos também que toda regeneração óssea existe uma quantidade de tecido conjuntivo presente. E aqui não é diferente. Então, a gente observa esse ganho ósseo. No entanto, nós sabemos que existe ali uma superfície que ainda existe tecido conjuntivo e não necessariamente osso. Bom, colocamos os implantes, nós sabemos e a literatura nos mostra que quando eu trabalho com a regeneração óssea, eu não posso pensar em implantes com o desenho, a macrogeometria muito cortante, porque essa macrogeometria muito cortante pode destacar ou pode prejudicar a nossa área enxertada. Então, eu hoje utilizo o implante Unitight da SIM, pois esse implante tem um protocolo de fresagem que nós chamamos de overdrill, ou seja, nós fresamos praticamente o mesmo diâmetro do nosso implante, de modo que o nosso implante entre numa área regenerada de uma maneira extremamente passiva. Então, esse é o nosso fluxo de trabalho. E esse tipo de implante tem uma superfície que é HA nano, que é hidroxapatita, onde tem um poder regenerativo acelerado e uma qualidade de osseointegração superior, justamente por conter essa hidroxapatita no corpo do nosso implante. Isso daqui é a nossa tomografia, depois de 6 meses, então mostrando aquele defeito ósseo, o que nós tínhamos e o que nós conquistamos com o uso dessa técnica na região do dente
do incisivo central direito, nós podemos observar também que tivemos um ganho ósseo satisfatório. E agora eu quero mostrar para vocês também um pouquinho do que nós podemos utilizar e fazer usando os biomateriais da JNS, né? E que nós podemos utilizar, né, e indicar para levantamento de seio, né, levantamento da membrana sinusal. Nós gostamos muito de trabalhar com biomateriais associados, né? Então, hoje em dia, nós trabalhamos com a OsteoPlus, quando queremos uma densidade óssea maior. Então, a OsteoPlus, ela tem 40% de fosfato e 60% de hidroxapatita. Então, é um biomaterial que tem uma rigidez muito grande, né? 40% de fosfato de cálcio, isso gera aquela rigidez, um aumento de densidade, e concomitantemente, junto com esse tipo de biomaterial, nós colocamos na parte externa do nosso enxerto a CoAP 91, onde ela apresenta 25% de colágeno bovino e 75% de hidroxapatita. Então, é um biomaterial que eu brinco com os colegas, é um biomaterial muito utilizado, é um biomaterial coringa, pois fenestrações vestibulares de implante a gente pode trabalhar, levantamento de seio a gente pode trabalhar, mas é importante que a gente saiba que esse biomaterial tem 25% de colágeno bovino, ou seja, esse biomaterial, com o passar do tempo, o colágeno vai ser reabsorvido e nós, então, perderemos, assim, uma quantidade, né, de volume daquela região. Bom, então, a gente tem aqui um tipo de técnica que nós utilizamos, né, para apresentar a vocês. Nós colocamos aqui o OsteoPlus. Então, estamos fazendo a inserção do OsteoPlus. Então, colocamos a OsteoPlus e por cima da OsteoPlus, como uma membrana, nós utilizamos a CoAP, mais conhecida como CoAP, para segregar os tecidos e gerar uma acomodação melhor desse biomaterial. Então, hoje nós trabalhamos bastante dessa forma, como vocês podem observar. Fazemos a CoAP, ela tem um assentamento muito interessante, bastante passivo. Não sei se vocês já trabalharam com ela, mas nos deixa muito confortáveis na hora da cirurgia, principalmente em casos de seio que são extremamente com uma membrana de Schneider muito delgada, de fácil ruptura. Então, quando nós temos uma membrana de Schneider muito delgada, eu acabo nem por utilizar só a membrana, nem só por utilizar o OsteoPlus, eu só uso a CoAP como material restaurador, né, no processo regenerativo. Então, aqui é outra faixa de CoAP, né, mostrando, sim, então, o nosso protocolo de execução da nossa restauração. Então, esse caso foi interessante porque eu acabei de receber aqui o pós-operatório desse paciente e
mostrando a qualidade e o sucesso ósseo que nós tivemos. Eu estou tentando, queria apresentar a vocês, mas por conta do tempo a gente não vai conseguir, mas a gente tem aqui já um bom tempo de acompanhamento da utilização desse biomaterial. Regiões como essa também, decisivo central, onde a gente usou a Colap 91, então vocês podem observar que ela tem uma forma de adaptação muito fácil, muito tranquila, muito segura, né? Então, me agrada bastante trabalhar com esse biomaterial em alvéolos. E, claro, nós só precisamos ter a atenção e o cuidado de saber que uma parte desse biomaterial é colágeno, ou seja, uma parte desse biomaterial vai ser reabsorvido e vai ser remodelado. Então, eu indico que você, uma vez trabalhando com a Colap, é importante você associar, principalmente em áreas estéticas, a utilização de enxerto de tecido conjuntivo, pois a deficiência de volume vai ser suprida por conta desse enxerto ósseo, desse enxerto de tecido mole. Então, aqui, né, o pós-operatório imediato, depois fizemos o preparo dos dentes, né, e colocamos um abutment de zircônio, e aqui a nossa coroa finalizada, e o mais interessante é o nosso caso, já com 4 anos de acompanhamento. Então, com 4 anos de acompanhamento, a gente pode observar a manutenção estética desse dente e a manutenção do nosso tecido. Então, esse é o protocolo utilizando a COAP associado também a enxerto de tecido mole, ok? Bom, e por fim, mais um caso de levantamento de seio, onde nós tínhamos tecido ósseo para a realização de implantes anteriores, mas na parte posterior da paciente, nós precisaríamos complementar isso com enxerto. Então, fizemos a incisão, abertura do nosso retalho, exposição do nosso tecido ósseo, janela, né, para a instalação do nosso biomaterial. Então, aqui fazendo, né, o afastamento da nossa membrana de Schneider, sempre com muito cuidado, com muita cautela. Fizemos as fresagens por conta da quantidade óssea que o nosso paciente possuía, nós optamos em colocar o enxerto ósseo e imediatamente ao enxerto colocar os nossos, instalar os nossos implantes também. Então, tínhamos ali em torno de 4 milímetros de tecido ósseo, dessa maneira, permitiu com que nós colocássemos os implantes e, concomitante, colocássemos também o nosso enxerto ósseo. Então, fizemos essa técnica, onde nós aguardamos apenas um tempo cirúrgico, em que tanto o implante quanto o enxerto passa pelo mesmo processo regenerativo, né? Então, podemos observar aqui a presença da nossa broca já com o afastamento da membrana de Schneider. Olha lá. Aqui nós já temos a fresagem do nosso implante, estou mostrando a vocês como que nós fazemos essa fresagem, sempre com muito cuidado, até porque a nossa membrana de Schneider tá na região superior, e caso nós, fazendo com uma pressão muito grande, nós podemos perfurar essa membrana, então é importante ter bastante cuidado. O uso do paralelômetro para que os nossos implantes fiquem o mais paralelo possível. Hoje em dia, nós poderíamos contar até mesmo com a cirurgia guiada. Então, fazemos ali toda a fresagem, e depois que nós fazemos a fresagem do nosso tecido ósseo, aí sim nós colocamos o nosso biomaterial. Como eu disse a vocês, aqui a gente usou a Osteo Plus, porque é um material que me dá mais densidade óssea,
na hora da perfuração eu fico mais seguro quanto a isso. Então, nós utilizamos o Osteoplus junto com o PRF. PRF também, me agrada muito a utilização do PRF, pois nós sabemos que o PRF possui uma composição onde ela promove, ela melhora o processo de angiogênese. E todo o processo regenerativo, eu preciso da criação de novos vasos, então eu acho que é uma técnica, é um material muito interessante para a gente incorporar dentro das nossas regenerações ósseas. E, por fim, depois do biomaterial instalado, nós fazemos a instalação do nosso implante. Sempre faça a instalação do seu biomaterial e, depois da instalação do seu biomaterial, é importante que você faça a instalação do seu implante. Por quê? Porque o implante ele vai acomodar o seu enxerto de uma maneira melhor e, se por acaso você colocar o seu implante primeiro do seu enxerto, você vai ter uma dificuldade de colocar o seu biomaterial posterior ao seu implante. Então, nós fazemos o descolamento da nossa membrana, fazemos a perfuração do nosso implante e aí sim colocamos o nosso biomaterial e o nosso implante. E aí, por cima, usando uma membrana de PRF, nós fazemos a acomodação dela na superfície vestibular e fechamos o nosso retalho. Como eu disse a vocês, você pode usar de maneira com suturas de maneira contínua ou, né, de uma forma mais segura, você pode trabalhar com suturas simples, né, individuais. Então, fizemos aqui a nossa sutura, então, todo o nosso caso suturado. Esse foi o pós-operatório imediato do nosso caso, onde nós, assim que o paciente terminou, 2 dias depois, nós pedimos para que o paciente fizesse uma tomada de raio-x. Então, na radiografia panorâmica, nós conseguimos observar a presença do biomaterial instalado junto com o implante. E agora, com 2 anos de acompanhamento, né, então, um caso super antigo, os pacientes já com os dentes definitivos, nós solicitamos uma nova imagem, observando aqui nesses cortes, como vocês podem ver, o nosso enxerto ainda permanecendo de maneira bastante fiel, de maneira bastante segura, né? Onde o mais importante, devolvendo ao paciente a função mastigatória, né? E aqui, com as coroas já instaladas, o paciente já em função com 2 anos de acompanhamento. Bom, isso foi só um pouquinho do que eu tenho aqui. É pena que a gente está falando né, de tão longe, infelizmente, eu gostaria muito de estar aí com vocês, mas vamos pedir para o Rodrigo providenciar uma nova data, onde a gente possa visitar e apresentar com mais calma e com mais clareza todos esses casos, mas isso é um pouquinho da minha rotina clínica utilizando esse tipo de biomaterial, ok?